Vamos lá, pessoal. Vamos começar a parte quantitativa de soluções. A parte quantitativa, ela mexe com o cálculo da concentração. A gente tem algumas formas de calcular a concentração de uma solução. A primeira delas é a concentração comum. Concentração comum nada mais é que representar a massa do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Ficaria uma coisa assim, ó. Um exemplo aqui, ele está falando que um químico preparou uma solução com 33 gramas de ácido sulfúrico e que o volume final da minha solução é de 220 ml. Aí eu quero saber o seguinte, quanto que é a concentração comum? Então aqui, ó, eu tenho a massa do soluto, que é 33 gramas de ácido sulfúrico, e aqui eu tenho o volume da minha solução, que é de 220 ml. Para calcular aqui, eu faço o seguinte, concentração vai ser igual a massa do meu soluto, 33 gramas, pelo volume da solução em litros. Volume da solução em litros aqui, 0,22 litros. Na hora que eu fizer esse cálculo, eu vou achar que a concentração final daquela solução, 150 gramas por litro. Beleza? Tranquilinho isso aí, né? Vamos ver uma segunda aqui. A densidade. Aqui a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? A densidade é a relação entre a massa da solução e o volume da solução. Lembrando que massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Por exemplo, em 520 ml de solução aquosa foram preparados pela adição de uma certa massa de hidróxido de potássio em 300 ml de água. Determine a massa do soluto presente na solução, dadas as densidades da solução igual a 1,5 gramas por ml e a densidade da água 1 grama por ml. Então o que acontece? Densidade da minha solução aqui é igual a 1,5 grama por ml. Ele falou que tem 520 mililitros de solução aquosa e que eu tenho 300 ml de água nessa minha solução. O que acontece? Lembra lá comigo, solução é o quê? Solução é igual a soluto mais solvente. Então olha o que a gente tem aqui. Eu tenho que a densidade da água é 1 grama por ml, certo? Eu sei que eu tenho 300 ml de água aqui na minha solução. Então, quantos gramas de água eu vou ter lá na minha solução? Eu vou ter 300 gramas de água. Então aqui, ó, eu já sei que a massa do meu solvente é igual a 300 gramas, certo? O que mais que ele me deu? Ele me deu que a densidade da solução é 1,5 gramas por ml. Então ele fala que se eu tiver 1,5 gramas, eu vou ter 1 ml de solução. Ele falou que eu tenho 520 ml. 520 ml, então, qual vai ser a massa da minha solução aqui? A massa da minha solução vai ser igual a 780 gramas, certo? Então a minha solução aqui tem massa 780 gramas. Quanto que eu tenho de soluto então? Se eu tenho 300 gramas de solvente, 780 gramas de solução, então eu só posso ter aqui 480 gramas de hidróxido de potássio. Tranquilo isso? Beleza? Então essa é uma outra forma da gente representar a concentração de uma solução. Vamos ver uma outra forma aqui agora. Então a outra concentração que a gente pode usar é a concentração em quantidade de matéria. Geralmente o pessoal usa esse tipo de concentração em laboratório, que é dado em quantidade de matéria, que é 1 mol por litro. Ok? Então tá aqui, ó. Concentração vai ser a quantidade de matéria do soluto pelo volume da solução em litros, onde quantidade de matéria do soluto é a massa da amostra que você tem desse soluto dividido pela massa molar dele. Tranquilo isso? Vamos ver um exemplozinho aqui agora. Então olha só, uma amostra de vinagre contendo 4,2 gramas de ácido acético em 100 ml tem concentração quanto em mol por litro? Tá? Então vamos lá comigo. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é descobrir quantos mols a gente tem de ácido acético aqui em 42 gramas. Então para isso eu preciso da massa molar. Massa molar do ácido acético, C2H4O2, vai ser igual a 2 vezes 12 mais 4 vezes 1 mais 2 vezes 16. Na hora que a gente fizer essa continha aqui, a gente vai achar que a massa molar do ácido acético é igual a 60 gramas por mol. O que ele falou para mim? Que eu tenho 4,2 gramas de ácido acético. Se eu tenho 1 mol, eu tenho massa 60 gramas. Se eu tenho 4,2 gramas, quantos mols eu vou ter de ácido acético aqui? Então vai ficar uma coisa assim, 1 mol vezes 4,2 gramas dividido por 60 gramas.
Na hora que você fizer essa continha, você vai achar que você tem 0,07 mols de ácido acético. Aí eu quero a concentração em mol por litro. Então, minha concentração vai ser a quantidade de matéria, que é o 0,07 mols, dividido pelo volume. No caso aqui, dividido por 0,1 litro, que são 100 mililitros. Ok? Na hora que eu fizer essa continha aí, eu vou achar que eu tenho concentração de 0,7 mols por litro. Tranquilo? Então essa é uma outra forma da gente representar a concentração de uma solução. Vamos ver mais uma. Outra forma de representar é o título. Título ou porcentagem em massa. O título nada mais é que a massa do soluto dividido pela massa da solução. Duas coisas que são importantes observar aqui no título. Primeiro, é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem unidades. E mais ainda, meu título vai variar sempre entre 0 e 1, porque eu estou dividindo a quantidade de soluto pela solução inteira. Fica uma coisa assim, então, ó. Título, massa do soluto sobre massa de solução, e a massa da solução, lembrando que é massa de soluto mais massa de solvente. Um exemplozinho. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir de dissolução de 368 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água. Então, meu título vai ser massa do soluto, que no caso é a glicerina, 368 gramas, dividido pela massa da minha solução, 368 gramas mais 1.600 gramas de solvente. Vai ficar uma coisa assim, ó, 368 gramas dividido por 1.968 gramas. Aqui é a primeira observação, ó. Note que grama sobre grama eu vou cortar essa unidade, por isso ela é uma grandeza dimensional, certo? Na hora que eu fizer essa continha, eu vou achar que o título da minha solução é igual a aproximadamente 0,2. Então esse é o meu título. Aí quando ele pede aqui a porcentagem em massa, nada mais é que o meu título vezes 100. Porque na hora que eu fizer isso, título vezes 100, eu vou achar que a massa do soluto é 20% a massa da minha solução. Tranquilo isso? Vamos ver uma outra forma de representar a concentração aí. Uma outra forma é a fração molar, que é parecido com o título. A diferença é que aqui agora a gente vai fazer mols de soluto sobre mols de solução. E assim como no título, vai variar entre 0 e 1. E a soma das frações molares, ela tem que ser sempre igual a 1. O que é a fração molar? Então, ó, por exemplo, você quer a fração molar de um soluto A. Vai ser quantidade de mols do soluto A dividido pela quantidade de mols da solução inteira. Se eu quiser uma de B, vai ser a de B dividido pela solução inteira. Na hora que eu achar essas frações molares, se eu somar, essa soma tem que dar 1, ou seja, tem que variar entre 0 e 1. Então é isso aí. Vamos ver um exemplozinho aqui, ó. Então, certo fabricante de baterias de automóveis produziu um modelo de solução que contém 98 gramas de ácido sulfúrico dissolvidos em 180 gramas de água. Determine as frações molares do ácido e da água nessa solução. Então olha só, como ele já me deu as massas molares, eu vou descobrir a quantidade de matéria que tem de cada um. Então, por exemplo, 1 mol de ácido sulfúrico, ele me falou que tem massa 98 gramas. Se eu tenho 98 gramas de ácido sulfúrico na minha bateria, eu vou ter então 1 mol. Beleza, já sei que de ácido sulfúrico eu tenho 1 mol, que é o meu soluto. No caso da água, 1 mol de água tem massa 18 gramas. Como ele falou que tem 180 gramas de água na minha solução, então aqui eu vou ter 10 mols de água. Beleza. Primeiro eu vou achar aqui a fração molar do ácido sulfúrico. O que é a fração molar do ácido sulfúrico? É a quantidade de matéria do ácido sulfúrico, que no caso aí é 1 mol, dividido pelo total, que é 1 mol de ácido sulfúrico mais 10 mols de água, certo? Então vai ficar uma coisa assim, ó, 1 mol sobre 11 mols. O que acontece, ó? Assim como no título, a fração molar é uma grandeza adimensional, não possui unidades. Na hora que eu fizer essa continha, eu vou achar que a fração molar do ácido sulfúrico é igual a 0,09. Como eu sei dessa informação aqui, que o somatório tem que dar 1, né, eu já consigo descobrir que da água é 0,91. Mas vamos tirar a prova dos 9. Fração molar da água, então. Fração molar da água vai ser igual a quantidade de mols da água, que é 10 mols, dividido pelo total, que é 1 mol de ácido sulfúrico, mais 10 mols de água. Agora vai ficar uma coisa assim, ó, 10 mols dividido por 11 mols. De novo, mol vai embora com mol. Na hora que eu fizer essa continha, eu vou achar 0,91. Tudo bem? Aí aquela informação lá, ó, se eu somar fração molar do ácido sulfúrico com fração molar da água, eu vou achar aqui 0,09 mais 0,91. Isso aqui tem que ser igual a 1, sempre, tá bom? Então essa é uma outra forma de representar a concentração de uma solução. Vamos ver uma outra aqui agora.
Uma outra forma é representar em partes por milhão. Partes por milhão é o seguinte, é uma quantidade de soluto muito pequena em relação à quantidade de solvente. É uma parte tão pequena que é uma única parte em 1 milhão de partes de solução. Então, partes por milhão é isso aí, é massa de soluto sobre massa de solução em 1 milhão de partes. Por exemplo, no rótulo de uma garrafa de água mineral Lace, entre outras informações, conteúdo 1,5 e nitrato de sódio 6 partes por milhão. Considere que 1 parte por milhão equivale a 1 mg de soluto por litro de solução aquosa. A massa de nitrato de sódio ingerida por uma pessoa que bebe 300 ml dessa água é... Então olha só, se eu tiver 6 mg, esse 6 mg está dissolvido em 1 litro de solução, que corresponde a 1000 ml. Se eu tiver 300 ml de água, quanto que eu vou ter desse soluto dissolvido lá? Então, na hora que eu fizer essa continha aqui, ó, eu vou ter o seguinte, 6 mg vezes 300 ml dividido por 1000 ml. Então, ml vai embora com ml. Eu vou achar aqui, então, que eu tenho dissolvido na minha solução 1,8 miligramas do meu soluto. Tranquilo isso? Beleza? Vamos lá que está acabando. Vamos ver aqui agora a relação que a gente pode fazer entre as várias formas de indicar a concentração de uma solução. Dá uma olhada aqui comigo como é que a gente faz isso. Para a gente fazer a relação entre concentração comum, título e densidade, vamos lembrar do seguinte, ó. Concentração comum é massa de soluto sobre o volume da solução em litros. Densidade da solução é a massa da solução sobre o volume da solução em mililitros. E o título é massa de soluto sobre massa de solução. Eu quero fazer a relação entre essas três coisas. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui massa de soluto sobre volume de solução. Como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou fazer uma manipulação matemática. A massa do soluto eu tenho aqui, ó. O que é massa do soluto pra gente? A massa do soluto é massa do soluto é igual ao título vezes a massa da solução. Certo ou não? Aqui eu tenho o volume de solução. Volume da solução vai ser o quê? A massa da solução sobre a densidade. Então, ó, vou jogar esses dados aqui dentro, então. Concentração comum vai ser massa de soluto. O que é massa de soluto? Título vezes a massa da solução. E o que é o volume da solução? É a massa da solução dividido pela densidade. Então, ó, o que acontece? Massa de solução vai embora com massa de solução. Minha concentração aqui agora vai ser título vezes a densidade. Só que eu tenho que multiplicar aqui por 1000. Por que eu tenho que multiplicar isso por 1000? Porque o volume da solução ele é dado em litros, na concentração comum. E aqui o volume da solução, na densidade, é dado em mililitros. Então, por isso que eu tenho que multiplicar isso aqui por 1000 para igualar litros com ml. Ok? Vamos ver um exemplozinho. Numa estação de tratamento de água adicionou-se cloro até 0,4% em massa. Lembra disso aqui que a gente fez lá atrás no título? A porcentagem em massa é igual ao meu título vezes 100, certo? Então, meu título aqui vai ser igual ao quê? 0,4 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Passei o 100 dividindo lá, aí ficou 0,4 vezes 10 a menos 2. Tranquilo? A densidade da solução final era de 1 grama por ml. Qual a concentração de cloro nessa solução? Olha, eu sei que a concentração então é 1000 vezes o meu título, que é o 0,4 vezes 10 a menos 2, vezes a densidade, que é 1. Concentração aqui, então, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4 gramas por litro. Tudo bem? Lembrando, ó, aqui estava em ml e eu queria em litros. Por isso que eu multipliquei isso aqui por 1000, tá? Então, essa vai ser a concentração final da minha solução. Tranquilo isso aí, gente? Beleza? Então, essa é a parte quantitativa de soluções que eu queria mexer com vocês. A primeira parte, melhor dizendo. Porque depois, o próximo passo agora é mexer com diluição de soluções, mistura de soluções e depois a titulação. Beleza? Isso aí, pessoal. Até a próxima.